nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos vivendo as alegrias da oitava da Páscoa, celebrando a vitória do Senhor ressuscitado. Nessa leitura de hoje, o apóstolo São Pedro, de modo claro, aberto, destemido, faz o grande anúncio da ressurreição do Senhor para os judeus. São Pedro não tem medo de falar a verdade. Aliás, é sempre a verdade aquela que nos liberta. E São Pedro diz: esse Jesus, que era justo, inocente, foram vocês que pediram que ele fosse condenado à morte. Vocês preferiram um assassino chamado Barrabás e fizeram pressão para que Pilatos, que tinha visto a inocência de Cristo, mesmo assim o condenasse. Então vocês condenaram à morte o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e nós somos testemunhas. Por isso, arrependei-vos, convertei-vos dos vossos pecados. Então, meus amados irmãos, a celebração da Páscoa é uma celebração de vida, mas é preciso que nós queiramos acolher essa vida em nós. E o acolhimento dessa vida passa justamente por esse processo de conversão. Esse processo de conversão é o processo da Páscoa que deve acontecer constantemente com cada um de nós, que é o processo de morte ao pecado e vida para Deus. Então a igreja, quando anuncia que Cristo está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele é o Senhor, ela quer mostrar para nós que nós precisamos entender isso. Precisamos admitir isso em nossa vida, e não dá para dizer que você acredita que Cristo é o Senhor e você ao mesmo tempo continue servindo a outros senhores no lugar dele. Isso é uma contradição. Por isso que o cristianismo, ele não abre mão da verdade. Por mais que os cristãos sejam perseguidos, desprezados, colocados à margem da sociedade, odiados, não interessa. A igreja nunca deixará de falar essa verdade. Ele é o Senhor. E nós precisamos sim acolhê-lo em nossa vida, e nós precisamos servi-lo de verdade. No evangelho de hoje, São João narra para nós com muitos detalhes essa terceira aparição de Jesus. Lá no mar da Galileia, o lago de Tiberíades, Jesus estava na margem, enquanto os discípulos estavam lá tentando pescar e não tinham pescado nada durante a noite toda. E quando amanheceu o dia, lá da margem, Jesus gritou: ei, vocês têm alguma coisa para comer? Estava muito cedo ainda, um pouco longe, mas São João, que era o discípulo predileto de Cristo, o discípulo puro, que tinha consagrado a Cristo a sua juventude, tinha ouvido o chamado de Cristo ainda jovem, São João olhou e reconheceu: é o Senhor. Então São Pedro, sempre muito impetuoso, aquele mesmo Pedro que por fraqueza tinha pecado, tinha negado Jesus, mas tinha chorado o seu pecado, quando ele viu que era Jesus, ele não teve paciência de esperar a barca chegar na beirada lá na praia, e ele então pulou logo na água e foi nadando para chegar na frente. São Pedro era muito impetuoso, era às vezes muito bronco, muito duro, mas tinha um coração bom, ele era sincero, ele amava Jesus de verdade. E é exatamente depois dessa passagem, nessa mesma situação de hoje, enquanto estavam os apóstolos remando para vir para a margem, que Jesus entregou para São Pedro a missão de Papa: apacenta as minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. É nesse contexto dessa aparição de hoje. Então Jesus confirma e entrega o pontificado a São Pedro, o primeiro Papa da igreja. Mas Pedro chega ali e Jesus é bom. Jesus, ele cuida da gente, ele se preocupa com o nosso bem. E Jesus pensou: eles estão aí pescando a noite toda, estão com fome. Então quando eles chegaram, o próprio Jesus já tinha preparado um lanche para eles, já tinha colocado um peixezinho para assar na brasa, já tinha arrumado pães para eles comerem. Como nosso Senhor é bom, como Ele cuida, se preocupa conosco em tudo.
E quando os discípulos chegam, eles logo vão puxando a rede lotada de 153 grandes peixes. Jesus falou: joguem a rede para a direita. E eles, depois da noite toda sem pescar, quando jogam a rede, agora milagrosamente trazem a rede superlotada. Meus amados irmãos, é o Senhor ressuscitado. Nas outras vezes, a Bíblia nos contava que Jesus, ele estava na barca com os discípulos. Agora não. Outra vez contou que estavam os discípulos na barca e ele foi caminhando sobre as ondas e entrou na barca. Agora não. A barca no mar simboliza a nossa alma nesse mundo passageiro, sempre agitado pelas ondas. A terra firme simboliza o céu. Por isso que Jesus ressuscitado, ele não entra na barca, ele já está numa vida gloriosa. Enquanto ele está na terra firme, símbolo da sua vida nova gloriosa, estão os apóstolos lutando, labutando, lá em meio às ondas que se agitam, símbolo da luta dessa vida passageira. E lá da terra firme, ele nos espera. Na terra firme, ele nos chama e ele nos oferece, desde o céu, como alimento a si próprio. O pão que desceu do céu é ele mesmo, que nós comungamos na Eucaristia, para já nessa terra passageira alimentar em nós a esperança da vida eterna. E vêm os discípulos com a rede cheia de grandes peixes. Os santos padres da igreja dizem que esses grandes peixes que eles pescaram após a Páscoa simbolizam a multidão de neófitos, a multidão de convertidos batizados por ocasião da Páscoa que ingressaram na igreja através do ministério dos apóstolos e dos seus sucessores. Tudo isso são as alegrias da Páscoa, que nós possamos celebrar com nosso Senhor, nos alegrar com Ele e, acolhendo essa palavra de conversão que hoje nos falou São Pedro, nós possamos partilhar dessa vida gloriosa já antecipada pela graça de Deus, alimentada nessa terra pelo próprio Cristo que se dá a nós em alimento, na Santíssima Eucaristia, nessa esperança de um dia estarmos nós também encontrando com Ele no porto definitivo, na terra firme, na glória que Ele nos prepara no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos com firmeza e convicção a nossa profissão de fé. Credo in unum Deum, Patrem omnipotensum, Paterem Cieli.